Sai daí, Foquinha. Sai daí, Foquinha. Salve, torcida. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Estarei off essa semana e se for produtivo para mim, eu ficarei off por um bom tempo aí no WhatsApp. Ah, careca, que isso? Pô, amigos, olha só. Facebook, quando tinha o Facebook, tem o Facebook até hoje, né? Eu parei de usar porque não era maneiro, não era legal. E hoje o WhatsApp tá, enfim, ocupando muito. Foca, pelo amor de Deus, sai daí. Bora, sai daí. E hoje o WhatsApp tá ocupando um espaço na minha vida, assim, cara, de, sei lá, 24 horas. Pô, não dá, cara, não dá. Última matéria da pós-graduação, eu tinha um mês para fazer e eu terminei ela no último dia. Fiquei o dia todo, irmão, quase 24 horas para terminar os fazeres ali da matéria. Então eu não quero isso para mim não, cara. Tô perdendo muito tempo aqui em WhatsApp. Eu tô deixando de fazer coisas que eu não deveria deixar de fazer. Estou me estressando demais, porque nessa fase, principalmente do Vasco, as pessoas ainda não entenderam o que acontece. Vou deixar esse vídeo aqui para você entender realmente o que acontece. Amigos, olha só. Canais de youtuber de Vasco ganhar dinheiro. A maioria deles, 99% ganhar dinheiro. Claro que você exclui aí, pega na geral, lá o Chicão, o Silvio, esse canal aqui. Mas são poucos, cara. O Vasco em Análise, que eu gosto. O Carlinhos, né, que muitos acham que não, mas para mim é um cara excepcional. Vasco acima de tudo, Carlinhos. Então são canais que são pensamentos meus. Eu acho que são canais que não visam ganhar dinheiro falando de Vasco, mas que ganham dinheiro falando de Vasco. É normal, irmão. Agora, quando você coloca o seu canal acima do Vasco, aí despenca, aí muitos canais que você assiste, que você gosta, estão partindo para essa linha já de tendência, né, há muito tempo. Não é de agora, não. Muitos perceberão só agora, né? Pô, esse canal mudou. Pô, esse canal não falava de contratações, agora tá falando. Senhor, Luiz Castro no Vasco. Enfim, e entre outros aí, isso você vai ver daqui para frente muito. Mas se você quer a verdade, realmente, você tem que procurar outros canais aí, cara. Porque, na verdade, esses caras não mentem. Eles mentem o tempo todo. Então é isso. Vou ficar uma semana fora do WhatsApp por questões pessoais, por não estar desenvolvendo o que eu acho que eu devo desenvolver em outros assuntos. E se for bom, se for produtivo para mim, se eu não me sentir igual um doido, né, com droga, que fica, ai meu Deus, eu volto. Se eu me sentir assim, eu volto pro WhatsApp, mas se eu não me sentir, eu vou dar um tempo de WhatsApp sim, cara. Eu vou entrar nisso aqui, sei lá, uma vez por dia, 2 vezes por dia, mas não vou ficar o tempo todo igual eu tô ficando, porque tá me prejudicando. Então é isso, galera. Fique aí com esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas, se é que há esclarecimento, né? Claro que há, né? Porque muitos canais de youtubers estão colocando grego na capa, sheik árabe na capa, chineses, coreanos, italianos, estadunidenses. E, bom, não é bem por aí. O Vasco não pode ser vendido. O Vasco foi vendido para a 777 e hoje colhe esses frutos. E detalhe, tá, cara? Depois da merda feder, depois de ser vendido e dar merda, ainda tem gente que quer que o Vasco seja vendido novamente. Ô, Senhor! Fui, tamo junto, forte abraço, depois eu volto. Site da Revista Josimar
que expôs toda a verdade sobre a empresa 777 Partners, alertando ao mundo que essa empresa era uma pirâmide financeira, quando todos achavam que era uma empresa séria. Mais uma matéria dessa revista que traz luz, onde há escuridão. O Vasco não será vendido enquanto isso não for resolvido, vejamos. Dupla indenização. A ACAP sempre afirmou que era financeiramente capaz de suportar o fim da 777 Partners. Uma nova decisão dos reguladores de Utah mostra que não é o caso, algo que alarmará todos os clubes de futebol que ela agora controla e para os quais não conseguiu encontrar compradores. Por Felipe Auclair e Paul Brown. Na segunda-feira, a Comissão de Seguros de Utah disparou um tiro de advertência à firma de Kenny King em Nova York, que estava em dificuldades e se envolveu tanto com a 777 Partners. King, ACAP e a 777 Partners estão lutando contra processos que os acusam de fraude grave. Josimar revelou no mês passado como funcionários de ambas as empresas receberam intimações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma investigação de lavagem de dinheiro. Agora transparece que a ACAP também está sob exame contínuo pelos reguladores de seguros dos Estados Unidos desde maio de 2023. Esta semana, o comissário em Utah ficou suficientemente alarmado com o que esse exame, que está em andamento, descobriu até agora, que emitiu uma ordem de emergência declarando que 3 das 5 seguradoras da ACAP, as domiciliadas em seu estado, estavam em uma condição financeira perigosa, apresentando um perigo imediato e significativo para a saúde, segurança ou bem-estar público e que elas devem parar de subscrever qualquer novo negócio até o final deste mês. Kenneth King, à esquerda, com Josh Vander, da 777 Partners. Os milhares de aposentados, enlutados e órfãos que pagaram por apólices com qualquer uma dessas empresas nas últimas semanas, têm motivos para se preocupar. De acordo com o comissário Jonathan T. Pike, as empresas estão usando fundos de novos prêmios ou liquidando investimentos para pagar suas obrigações à medida que vencem. O veredito de Pike é que se as empresas continuarem a fazer negócios, um consumidor que compra uma apólice pode não obter a proteção financeira que a apólice forneceria de outra forma. Tomar uma ação pública tão drástica terá consequências, porque limitará o fluxo de caixa para essas empresas e também provavelmente assustará os segurados existentes, que podem sacar fundos a qualquer momento sujeitos a penalidades. Mas caso alguém ainda esteja se perguntando quão profundamente em apuros essas empresas ACAP podem estar, a ordem também descreve o fato de que outras ações podem ser tomadas contra elas, incluindo colocar qualquer uma das empresas em reabilitação, liquidação ou outros procedimentos de inadimplência. A ordem descreve como 3 dos maiores empréstimos nos livros dessas empresas estão prejudicados. A Harvest Investments, uma empresa de avaliação independente contratada pelos reguladores de Utah, até descobriu que a recuperação esperada em um desses empréstimos, para a antiga subsidiária da 777 Partners, Flair Airlines, era de aproximadamente 11 centavos de dólar no máximo, e poderia ser tão baixa quanto zero, necessitando de uma grande baixa contábil. Outro empréstimo, desta vez para uma entidade chamada JRM, por meio da qual Josh Vander possui sua participação na 777 Partners, tem uma recuperação esperada de apenas 17 centavos de dólar. A ACAP contesta essas conclusões e as contestará usando números compilados pelo Banco de Investimentos, ou Lihan Lockheed. Então o que tudo isso significa? Bem, significa que Kenny King agora é dono de um negócio que já foi avaliado em 12 bilhões de dólares americanos, que administra 5 seguradoras, 3 das quais não podem mais fazer negócios de seguros a partir de janeiro. Essas seguradoras, de acordo com o órgão que as regula, têm uma deficiência de ativos, o que significa que seus passivos excedem seus ativos. Um sinal de tal dificuldade financeira que indica que uma empresa pode deixar de cumprir com suas obrigações e pode estar caminhando para a falência. E o que dizer das outras 2 seguradoras da ACAP? Elas estão domiciliadas na Carolina do Sul, que há meses vem tomando medidas junto com Utah, para investigar possíveis violações de suas próprias regras. Se uma ordem semelhante fosse seguida pelos reguladores neste estado, todo o império de seguros de King seria efetivamente fechado, com todo o seu futuro em risco. Nesse ambiente, como a ACAP, que não tem interesse em possuir ou administrar clubes de futebol, continua financiando-os. Lidenhall. A ação tomada em Utah terá efeitos colaterais em outros lugares também. Por exemplo, o que a Lidenhall Capital decidirá fazer a seguir? O credor sediado em Londres entrou com o processo explosivo que, em última análise, significou a ruína para 777 Partners.
Nele, Lidenhall acusou o rei da ACAP de ser o sócio oculto da 777 e o mentor, ou o mágico de Oz, por trás de um enorme esquema de fraude. A Lidenhall, que alega ter 609 milhões de dólares a receber, recebeu até mesmo uma liminar judicial contra a alienação dos ativos da 777 Partners pela ACAP. E o Tribunal de Nova York que ouviu o caso decidiu que as tentativas da ACAP de fazer um acordo com o Friedkin Group, TFG, em relação aos 200 milhões de libras que emprestou ao Everton, como parte da aquisição fracassada do clube da Premier League pela 777 Partners, são cobertas por esta liminar. A moção da ACAP para rejeitar o caso será ouvida em 12 de dezembro, mas o juiz distrital John Coelho já disse que, neste caso, dadas as conclusões que o tribunal já fez ao conceder o pedido de liminar, é improvável que todas as reivindicações sejam rejeitadas. Ele também decidiu que a descoberta já pode começar, o que significa que Lidenhall agora pode exigir a produção de documentos da ACAP, e vice-versa. À luz da ordem de Utah, Lidenhall pode ter novas perguntas, e parece ter uma gama de opções abertas a ela que podem causar problemas para Friedkin e Everton, bem como para King. Por exemplo, Josimar entende que sob as regras que regem a liminar, Lidenhall tem a opção de apresentar uma moção de desacato nomeando Friedkin como um participante no caso, caso a transação para pagar os 200 milhões de libras seja realizada sem a aprovação explícita do tribunal. O problema aqui é o fato de que Lidenhall tem uma reivindicação sobre esse dinheiro por meio de uma garantia por escrito que foi dada pela 777 Partners. Lidenhall quer ter certeza de que não apenas a transação é de valor justo, mas que os lucros não vão para a ACAP, mas para a 777 Partners, que não tem dinheiro para liquidar a reivindicação de Lidenhall. Alternativamente, os lucros podem ser mantidos em custódia até que o caso seja resolvido. Mas a ACAP não concorda com isso e talvez, dadas suas atuais dificuldades financeiras, não possa. Ela precisa desse dinheiro. A questão foi discutida pela Premier League e é entendida como uma razão potencial pela qual a proposta de aquisição do Everton pelo Friedkin Group, que deve entrar em vigor neste mês, pode ser adiada. Sob os termos do acordo revelados pela primeira vez por Josimar, 66 milhões dos 200 milhões de libras seriam pagos pela TFG, com o restante coberto por ações preferenciais no Everton e garantias que, se convertidas conforme o esperado na conclusão da aquisição, tornariam a ACAP uma acionista de 10% do Everton FC. Os Friedkins até agora permaneceram calados sobre onde estão, mas eles se afastaram do Everton uma vez antes de citar questões em torno dos 200 milhões de libras. E os clubes de futebol? A ordem do regulador de Utah deve ter um impacto sério nos planos da ACAP de vender os clubes que faziam parte do portfólio de futebol da 777 Partners. Não houve nenhum sinal de progresso a esse respeito desde que Josimar relatou que nenhum dos clubes envolvidos havia encontrado um comprador, e que o único que havia despertado interesse genuíno, o Red Star FC, viu uma venda potencial fracassar quando a imobiliária texana Todd Interesse foi embora. Há apenas alguns dias, o CEO do Standard de Liège, Pierre Lost, disse à audiência da emissora RTL que ele esperava que o clube estivesse semanas, não meses de entrar em um acordo de exclusividade com um investidor não identificado. Essa esperança parece absurda agora, especialmente desde a revelação de que a Standard registrou um prejuízo de 26,4 milhões de euros, contra uma renda total de 31 milhões de euros, no ano que terminou em 30 de junho de 2024. Enquanto isso, os cofundadores da 777 Partners, Vander e Steven Pasco, renunciaram aos seus cargos como administradores no conselho da Standard de Liège, juntamente com o indicado da 777, Keith Steele. Um de seus substitutos, Dave Shaw, foi indicado pela ACAP. Renúncia de J. Osh Vander e Steven Pasco do conselho da Standard S.A., conforme protocolada junto às autoridades belgas em 21 de novembro de 2024. A situação é ainda pior quando se trata da 777 SDL, a entidade criada pela 777 Partners para comprar o clube belga, e que também detém sua participação de 78,8% na holding do Hertha BSC. A 777 SDL é uma afiliada da Nutman Acquisitions LLC, agora sob o controle direto da ACAP. As contas há muito atrasadas da empresa foram finalmente arquivadas com as autoridades belgas e mostram que a 777 SDL registrou uma perda de 52 milhões de euros no ano fiscal de 2023. Eles também têm dívidas de mais de 100 milhões.
Se os compradores finalmente se materializarem, é provável que quaisquer pagamentos em dinheiro à ACAP pelos ativos do futebol sejam muito modestos, se não puramente simbólicos, como quando a própria 777 Partners comprou o Genoa CFC de Enrico Preziosi por €1 em setembro de 2021, ao contrário dos relatos da mídia contemporânea que citavam um preço de venda de mais de $150 milhões. O clube genovês ainda não realizou sua Assembleia Geral Anual de Acionistas, que deveria ter ocorrido há várias semanas, e na qual suas contas até 30 de junho de 2023 deveriam ter sido apresentadas para aprovação. Josimar foi informado de que esse atraso foi causado pela falha da ACAP em nomear seus 2 representantes no conselho do Genoa CFC. Uma declaração conjunta bizarra da 777 Genoa CFC Holdings SRL e Genoa CFC SPA também foi repassada à mídia local, na qual o clube e sua holding negaram que o Genoa CFC tivesse sido colocado à venda. Esta nova declaração, divulgada em 27 de novembro, contradiz uma declaração pública anterior feita pelo CEO do Genoa, Andrés Blasquez, em outubro, na qual ele havia confirmado que o clube estava no mercado. A complexa estrutura de propriedade do Genoa, que é, ou era, propriedade da 777 Partners por meio de uma empresa espanhola, a Sevillistas Unidos, adiciona outra camada à confusão em torno do futuro do Il Grifone, a terra da fantasia. Da esquerda para a direita, Nicolas Maia, Juliana Santillan, Guilhermo Toffoni e Daniel Scioni em Buenos Aires, fevereiro. Às vezes pode parecer que a 777 Partners e a ACAP, seu maior credor, viveram em uma terra de faz de conta não por meses, mas por anos. Outro exemplo disso foi a ambição da 777 Partners, ainda em fevereiro de 2024, quando a extensão de seus problemas financeiros deveria ter sido óbvia para todos, de investir nada menos que $400 milhões no futebol argentino. De acordo com relatos locais, uma delegação da 777 Partners, liderada por Nicolas Maia, também membro do Conselho do Vasco da Gama e do Genoa CFC até junho deste ano, se reuniu com autoridades do governo para discutir a possível aquisição de um clube que ainda precisava ser identificado. Isso se encaixava nos desejos do presidente Javier Milei, um absolutista de livre mercado, de transferir a propriedade de instituições de futebol argentinas, como Boca Juniors ou River Plate, da filiação desses clubes para investidores privados. O ministro do Esporte argentino Daniel Scioli foi o representante de Milei nesta reunião realizada em um hotel de Buenos Aires. Ele foi acompanhado por Maia, agente de jogos da FIFA e CEO do Old Eleven, Guilhermo Toffoni, e pela parlamentar libertária Juliana Santillan. O entendimento de Josimar é que o plano foi discretamente arquivado quando a 777 Partners perdeu o controle de seu clube brasileiro Vasco da Gama em maio, um acidente que foi amplamente divulgado na mídia argentina na época. O presidente argentino Javier Milei, à direita, com seu ministro dos Esportes, Daniel Scioli, 2024. Esse plano ambicioso tinha alguma probabilidade de dar certo? Dada a periclitação da situação financeira da 777 Partners na época, a resposta tem que ser não. Parece mais que foi outro último lance de dados, como a tentativa de compra do Everton FC tinha sido. A 777 Partners estava correndo contra o sol e foi deixada para perseguir meras sombras. Tempos difíceis. O armário agora está vazio. O fim de fato da 777 Partners afetou diretamente seus 2 fundadores, Vander, que não é visto em público há meses, mas acredita que ainda pode salvar seu negócio, e Pasco, que raramente aparecia quando as coisas pareciam muito diferentes para a empresa de Miami. Ambos aparentemente precisam de dinheiro agora. Pasco, tendo primeiro colocado seu iate à venda, agora colocou seu apartamento de cobertura de 4 quartos e 4.184 pés quadrados, 387 metros quadrados, em Miami no mercado. O apartamento, que oferece espetaculares vistas do horizonte de 360 graus, sobre o mar e um dos bairros mais exclusivos de Miami, foi avaliado em $17,75 milhões, 9,75 milhões a mais do que custou a Pasco em 2019. Uma propriedade semelhante pertencente a Kenneth King, mas comprada com o apoio financeiro da 777 Partners, não parece estar à venda no momento.